Está aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único, artigo 5º, do ato da mesa, número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 5 anos da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Esta sessão foi requerida por mim e por outros parlamentares que compõem esta casa. Convido para compor a mesa a senhora Romy Benck, pastora da Igreja Luterana do Brasil. Convido também a senhora Irmã Sueli Belato, cônega de Santo Agostinho, religiosa e militante dos direitos humanos. Convido ainda o senhor Daniel Seidel, coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande, América Latina e Caribe. Convido também a senhora Ana Paula Inglês, presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. A encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, é uma encíclica social do Papa Francisco, lançada em 2020, que propõe a fraternidade e a amizade social como caminhos para construir um mundo mais justo e pacífico, criticando o neoliberalismo, o individualismo e a exclusão. Inspirada em São Francisco de Assis, a encíclica defende o amor ao próximo, a cultura do encontro e do diálogo para superar conflitos, reconhecendo a dignidade de cada pessoa e a importância de cuidar dos mais vulneráveis e excluídos. A gente pode concluir que a encíclica Fratelli Tutti é um chamado à transformação pessoal e social, convidando todos a sonhar com um mundo mais fraterno e justo, fundamentado no amor e na amizade. Os cristãos e também membros de outras religiões não cristãs e que vivem verdadeiramente suas crenças, sua fé, certamente sempre trabalham na perspectiva do encontro, da fraternidade entre as pessoas, e nunca perdem a esperança. Então, nossa esperança vai persistir, porque o profetismo do Papa Francisco e da nossa Igreja atravessou os tempos, enfrentou todas as dificuldades, mas mantém-se fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Outro dia, eu tomei um café da manhã em Cachoeiro de Itapemirim com outras pessoas e o nosso querido Dom Luiz Fernando. E ele disse assim que o Papa Leão XIV foi perguntado sobre a encíclica, sobre a exortação apostólica de Lexite, que traduzido significa eu te amei, tá? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. E ele foi perguntado, porque na introdução dessa exortação, ele diz que recebi como herança do meu predecessor, acrescentei algumas reflexões
e publiquei como se o texto fosse meu. E aí o Dom Luiz nos disse o seguinte, que quando foi perguntado, o Papa Leão XIV respondeu o seguinte: mas, Papa Leão XIV, esse texto, quantos por cento, qual o percentual do texto que é do senhor e qual o percentual do texto que é do Papa Francisco? Porque esse documento foi escrito pelo Papa Francisco e ele acrescentou algumas reflexões. E a resposta dele foi surpreendente. O texto é 100% meu e 100% do Francisco. Dispensa qualquer comentário. E por isso é importante a gente ter, né, no pontificado do Papa Leão XIV a continuidade desta preocupação de que a Igreja, nos rumos do Concílio Vaticano II, deve continuar sendo uma igreja em saída, uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com aqueles mais excluídos da sociedade, né? Apesar de tudo, apesar de você ser desprezado, apesar de você não ser considerado, apesar de você ser jogado à margem da sociedade, Jesus vai dizer: eu te amei. Apesar de você ser incompreendido, apesar de você ser atacado, de você ser perseguido, apesar de você não valer nada para o mercado e para aqueles que só pensam no lucro, na devastação, eu te amei. É isso o que diz a encíclica ou a exortação apostólica de Lex T, 100% de Leão XIV, 100% de Papa Francisco e 100% do Evangelho. Passo a palavra agora, então, ao nosso decano. Senhoras e senhores deputados, queridas irmãs e queridos irmãos, que aqui presentes e que nos acompanham pelo meio de comunicação da Câmara. Reunimos-nos hoje em sessão solene para celebrar os 5 anos da encíclica Fratelli Tutti, publicada em 3 de outubro de 2020 pelo Papa Francisco. Neste breve espaço de tempo, este documento se tornou uma referência ética, social e política para todos aqueles e aquelas que acreditam na fraternidade e na amizade social como fundamento de uma sociedade verdadeiramente democrática, justa e solidária. Fratelli Tutti nos chama a superar a lógica do descarte, o ódio, a indiferença e a violência, convidando-nos a construir pontes e não muros, a reconhecer que ninguém se salva sozinho, o que somos, de fato, uma única família humana. A inspiração de São Francisco de Assis atravessa toda a encíclica, a cultura do cuidado, a opção preferencial pelos pobres, a proximidade com quem sofre, o compromisso com a casa comum. O Papa coloca no centro a figura do bom samaritano, que não pergunta quem é o outro, de onde vem e quanto vale socialmente, mas simplesmente se inclina sob a dor e transforma a compaixão em cuidado concreto, e esse chamado à proximidade e à solidariedade e à responsabilidade coletiva que hoje celebramos aqui no Parlamento. Não é por acaso que esta sessão solene acontece exatamente
no dia em que o mundo recorda a adoção, em 10 de dezembro de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há 77 anos, a humanidade, traumatizada pelos horrores da guerra, ousou afirmar em um texto comum que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de caça, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra condição. O Papa Francisco nos lembra que a melhor política é aquela que se orienta para o bem comum, para a justiça social, para a proteção dos mais vulneráveis, para a defesa da vida em todas as suas formas. É por isso que esta sessão solene não pode ser apenas comemorativa. Ela precisa ser, ao mesmo tempo, exame de consciência. Se Fratelli Tutti nos coloca a cultura do encontro, é preciso reconhecer, quando nesta casa prevalece a cultura do confronto destrutivo, da exclusão e da negação de direitos. Se a encíclica nos chama a respeitar a dignidade de todos os povos, precisamos ter coragem de olhar para as decisões que tomamos e perguntar: estamos de fato promovendo fraternidade ou estamos aprofundando feridas históricas? Quero registrar, com o devido respeito, que ontem esta casa, que tantas vezes se levanta em defesa dos direitos humanos, deu passos preocupantes em sentido contrário. Ao aprovar a PEC do marco temporal, feriu-se a dignidade e os direitos constitucionais dos povos indígenas, negando-se a história, a violência secular, das expulsões e massacres, e ignorando-se o dever do Estado de demarcar e proteger terras tradicionalmente ocupadas. Ao mesmo tempo, assistimos à agressão a um parlamentar. O deputado Glauber Braga, no exercício legítimo de seu mandato, em afronta à imunidade parlamentar e à defesa democrática. E para agravar, esta casa avançou em uma votação, vou terminar, de alterar a dosimetria da pena que forma casuística, com o objetivo de beneficiar condenados específicos, respeitando o Supremo Tribunal Federal. Concluo, termino com um compromisso e uma esperança. O compromisso de seguir defendendo nesta casa uma política orientada pelo bem comum, pela justiça imparcial, pela defesa intransigente dos direitos humanos e pela fraternidade entre todos os povos. E a esperança de que este Parlamento, ouvindo o clamor dos povos indígenas, das mulheres, dos trabalhadores, da juventude, das comunidades de fé, possa ser, de fato, um lugar de encontro, de diálogo e de construção de paz, como sonha a encíclica Fratelli Tutti. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Padre João para o seu pronunciamento. Saudação, deputado presidente dessa sessão, deputado Helder Salomão,
Saudar também a pastora Rome, a irmã Sueli, o Daniel e a Ana Paula. Me permita fazer a saudação também aqui, a vereadora Prisca, lá de Viçosa, a vereadora Letícia, de Águas Vermelhas, o Patrick, de Carandaí. Saudação a cada um, que essa sessão solene, celebrando no Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrar aqui 5 anos da Fratelli Tutti, que tem como cerne a parábola do bom samaritano. É o esqueleto assim de toda a encíclica, essa carta dirigida a todas e todos do Papa Francisco. Lucas ele diz assim, um homem, ou seja, não tinha nem nome, que foi espancado e ficou caído na estrada. Passa um levita e passa um sacerdote. Ou seja, passam aqueles que por natureza do ofício, da missão, era cuidar, por natureza. E passa ao longe. Depois vem um samaritano, que era estranho aos judeus, né? Ele vê, tem compaixão, e ali cura as feridas com vinho, com azeite, dedica o seu tempo, os seus pertences ali, põe no animal e leva para uma pensão, paga, segue a sua viagem, mas diz, olha, cuide dele. Quando eu retornar, eu vou pagar pelos serviços. Vou pagar. A política, por natureza, como é a natureza deveria ser do levita e do sacerdote, o cuidado, a política deve ser do cuidado. Cuidar. É o bem comum. Então, eu entendo que é até muito bem empregada essa celebração assim dos 5 anos da Fratelli Tutti nesta manhã, porque é como que tentar purificar este ambiente, quem sabe tocar mentes e corações, porque por natureza esta casa e quem foi eleito para estar aqui, por missão, é cuidar, até como diz o próprio Papa Francisco, a política é o espaço privilegiado para exercer a caridade. É na política. E o cuidado, como foi o samaritano fez, independe de quem é. Eu não preciso nem de conhecer para eu cuidar, eu tenho o dever de cuidar. Então deve cuidar, zelar pela Constituição, zelar pela pátria, zelar pelas pessoas. Lamentavelmente o que essa casa tem contribuído é com o golpe. Primeiro, quando tira aqui à força um parlamentar eleito pelo povo, dirigindo os trabalhos, como é normal nessa casa um parlamentar de conduzir os trabalhos. Assim que o Glauber estava fazendo, eu fui testemunha. Quando o Glauber sentou-se a essa mesa ao lado da Benedita, que estava presidindo, que também não fazia parte da mesa diretora, mas estava presidindo, a Benedita passa para o Glauber presidir, e ele chamando todos os deputados para usar a fala e tudo. E de repente desligam tudo, né? Tudo. Ou seja, é coisa da ditadura o que aconteceu aqui ontem. Da ditadura. Tira a imprensa, desliga tudo, né? Então, quem que deveria cuidar do povo? Então, a negação. Então, foi uma agressão típica da ditadura militar, o que aconteceu com o deputado Glauber. Silenciar. E aí vai para a calada da noite adentro. Nós temos daqui, terminou quase 4 horas da manhã. 3 horas e 58 minutos que encerrou a sessão. 3 horas da manhã e 58 minutos que encerrou a sessão. Ou seja, na calada da noite. A parábola, ela nos leva, o próprio Papa, ele fala assim, o cuidado nos leva à luz.
Então aqui o descuidado que está acontecendo, que leva às trevas, na noite, a noite trevas, às escondidas do povo. É isto que aconteceu, é isto que aconteceu. E ainda não param por aqui, porque está na pauta de hoje a cassação do deputado Glauber, que tenta equiparar a ação da deputada Zambelli, Carla Zambelli, que com arma na mão correndo atrás do jornalista. Com arma. E equipara aqui um deputado que se dedica aos mais pobres, porque é isto que está acontecendo aqui nessa casa. Então, celebrar Fratelli Tutti é um grito para que cada parlamentar aqui saiba que a sua missão, independente da sua religião, mas por ser deputado, por estar na política, por estar revestido de um poder garantido pelo povo, é cuidar das políticas públicas, é cuidar do bem comum, da educação pública de qualidade, cuidar dos indígenas que estão sendo atacados, dos quilombolas, cuidar de quem não tem necessário como viver de forma digna. Por isso a importância do Estado brasileiro ir ao encontro dessas pessoas. Então a Fratelli Tutti nos impulsiona a exercer a verdadeira política, que é a política do cuidado. E eu não preciso ser do meu partido, não precisa ser da minha religião, porque o Estado é laico. Então, está no poder, nós temos que cuidar do todo, inclusive cuidar da casa comum, Mas aqui, senhor presidente, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, deputado Helder Salomão, mas essa sessão solene é um grito, e que possa atingir mentes e corações, porque Jesus Cristo, quando ele nos ensina, porque quem que usou de compaixão? Aquele que o cuidou. Então não resolve estar próximo. O amor ao próximo, ele nos impulsiona a cuidar, Eu creio que Jesus Cristo, estando aqui, ele seria mais duro do que eu, porque ele falaria hipócritas, é o termo que ele usaria, hipócritas. Mas Jesus Cristo, se estivesse aqui, seria assassinado novamente por esses hipócritas que estão aqui, que negam a essência da política, que é o cuidado. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Raymond. Deputado Helder Salomão, quero cumprimentar toda a mesa e quero, de fato, ser muito breve na minha fala. Quero falar de ternura, quero falar de Fratelli Tutti, quero falar que há 5 anos o Papa Francisco nos deu uma mensagem para o mundo, de que ele não falava para o catolicismo, nem para o cristianismo, ele falava para a humanidade, chamando toda a humanidade, não só os seres humanos, mas toda a criação de Deus, como irmã e irmão. Nós vivemos esse tempo. E é bom a gente saber que o Papa Francisco, que falava de ternura, de afetividade e de fraternidade, ele falava com muita firmeza, colocava o dedo nas feridas e dizia, olha, é preciso cuidar da humanidade, e para cuidar da humanidade é preciso cessar as guerras. Nós soubemos do Papa Francisco que todas as noites ligava para um padre em Gaza, para dizer a ele, estou do seu lado, você é meu irmão, você está na minha Fratelli Tutti, dê um abraço aos meninos de Gaza. É esta mensagem da Fratelli Tutti para nós. Eu queria só dizer isso, viu, deputado Helder Salomão, e dizer que a Fratelli Tutti tenha não só vida permanente nos livros e nas gráficas e nas editoras, mas no coração da humanidade, para a gente compreender como é que a gente constrói um Brasil, a democracia e o mundo, como irmãos e irmãs, entre nós e com toda a criação. E quero dizer aqui uma palavra do padre Júlio Lancelotti, que certa feita disse uma coisa que está muito sintonizada com a entrada de Jesus no templo, quando ele disse que aquilo não era casa de negócio, não é casa de comércio. Quando o Papa Francisco fala com vigor, parem de matar nossos meninos, o padre Júlio Lancelotti diz uma expressão que para mim ela é magistral. Ele diz assim, o amor aos opressores, ele deve existir,
mas o amor dos opressores se dá quando nós tiramos dele o poder de oprimir o povo. Isso está muito ligado com a nossa Fratelli Tutti. Viva a Fratelli Tutti, viva a humanidade. Nós então caminhamos para o encerramento desta sessão solene. Eu lembrava aqui agora do que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso significa que chamar Jesus e professar a fé cristã não é suficiente para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade de Deus, agir em sintonia com a vontade de Deus. É preciso se preocupar com aqueles que mais precisam, com os mais pobres, com os excluídos, com as crianças que são violentadas, com as mulheres que são vítimas de violência, com os indígenas, com os quilombolas, com todos e todas aqueles e aquelas que vivem excluídos da sociedade. Portanto, que ao dizer Senhor, Senhor, nós possamos também traduzir a nossa profissão de fé em atos verdadeiramente proféticos e concretos em favor dos mais pobres. Que esta sessão nos inspire a continuar com fé, com coragem e com esperança, para que a gente tenha uma boa política, a melhor política, a política feita com caridade, e possamos ter um mundo transformado pela ação de todos aqueles e aquelas que acreditam e que trabalham pela fraternidade universal. Muito obrigado. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje, Mateus, capítulo 17, de 10 a 13, dá continuidade ao relato da transfiguração de Jesus no alto da montanha, onde os discípulos veem o profeta Elias conversando com ele. No tempo de Jesus, havia diversos grupos judaicos que interpretavam de maneiras diferentes a vinda do Messias. Eles liam as mensagens dos profetas do Antigo Testamento e aguardavam atentamente os sinais da chegada do Senhor. Ao descrever a visão de Jesus com vestes fulgurantes na presença de Elias, a comunidade de Mateus deseja ensinar que Jesus é, de fato, o Messias anunciado pelo profeta Malaquias. No texto de hoje, os discípulos perguntam por que Elias não veio como precursor do Messias, conforme ensinavam os líderes religiosos. Jesus então esclarece que não é a pessoa de Elias que retorna, mas a sua missão profética. Elias simboliza o profeta que anuncia e prepara o caminho do Senhor. Por isso, João Batista é apresentado como o novo Elias, segundo o evangelista. Sua missão, que é de abrir os caminhos, convocar a conversão e apontar para a chegada do Messias, cumpre a profecia. Contudo, João não foi reconhecido, foi perseguido, foi maltratado e assassinado. Jesus, no mesmo trecho, anuncia também o que acontecerá com ele. Assim como João Batista, ele será rejeitado. Os opositores de Jesus não quiseram reconhecê-lo como Messias porque sua mensagem sobre o reino de Deus não correspondia às expectativas da elite religiosa. Eles esperavam um Messias rei, com poder político para derrotar o Império Romano e instaurar um reinado semelhante aos antigos reis. Não compreenderam que o projeto de Deus é oferecer vida plena e abundante a todos.
Por isso, também não entenderam a voz profética de João Batista, que anunciava a corrupção dentro do judaísmo da época, como no caso de Herodes, e convocava a uma mudança profunda de vida e de olhar sobre o mundo, sobre a realidade, sobre as relações humanas. Em outras palavras, João Batista convocava a conversão, que no grego significa metanoia, que neste tempo do advento, tempo de espera e de esperança, possamos abrir nossos corações para acolher o anúncio da vinda do Messias menino e, inspirados por sua palavra, assumir também a missão profética de preparar e anunciar o caminho do Cristo a partir dos Evangelhos. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo.